Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite para quem tem me acompanhado aqui todos os dias. Vou chamar o Nando Moretson para a gente começar esse bate-papo de hoje, que é um bate-papo com uma pessoa que eu amo, que eu admiro. Então, peraí, vou chamar o Nando aqui, que eu já vi que você já entrou, seu Nando. Tô ficando fera nisso. Vamos ver. Aguardando o Nando. Fala, meu amor. Parará, eu já cheguei na live da Lu. Ainda bem que tá afinado. Gosto. Cheguei! Boa noite, galera! Boa noite, Lu! Boa noite, amor! Boa noite! Tudo bem? Como Oi, estamos? Zânia! Tudo ótimo, graças a Deus. Eu vou vendo umas pessoinhas passando assim, eu falo, ai gente, quanta saudade da minha vida lá fora. É verdade. Como é que hoje eu tô meio... Usei esse aqui como meu pedestal ontem, que eu fui cantar, botei meu microfone, tá tudo torto aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Bem. Chegamos. Hoje, vamos lá, mais um programa. Falando muito bem. sobre voz e cuidados vocais com a doutora Luísa Catoira. É isso aí, garoto. E esse Nando Moretson, essa produção sensacional, esse fundo musical. Fala, galera. Obrigada, Nando. Obrigada por todo o suporte. Todo dia estaremos aqui às 18h30. Olha, já temos 20 pessoas assistindo aí nosso vídeo. E eu queria dizer, pessoal, todo dia às 18h30 nós vamos estar aqui com convidados excelentíssimos. Quiserem mandar pergunta, mandem, que aí a gente vai respondendo. E no final também eu abro para perguntas, para caso vocês tenham alguma pergunta para a Lu, eu abro também. Qualquer coisa, se passou batido, eu tô aqui de olho. E hoje temos um convidado que ele é médico, otorrino, cirurgião, dedicado à voz, diretor, fundador do Instituto de Otorrino e Voz Artística. Olha ele aí, já dando olá, doutor Reinaldo Yazaki. Esse cara é fera. É um prazer enorme encontrar. Então, arranjar um horário para ele foi punk, mas vamos lá que a gente conseguiu. Vou dar licença para esse doutor maravilhoso. Eu vou estar aqui de olho babando nessas duas coisas lindas conversando. Hoje não tá mole não, hein? Hoje são duas feríssimas. Obrigada, amor. Daqui a pouco a gente se fala. Já te chamo. Beijo, lindo. Até já. Deixa eu achar agora aqui. Reinaldo. Boa noite. Como estamos, doutor Rei? Cadê ele? Ah, entrou. Oi. Fala, meu amor. Você tá bom? Tudo bem, Lu? Graças a Deus. E você? Prazer em receber, poder participar da sua live hoje. Estava te elogiando no nosso esquenta. Eu tenho feito esquenta para as lives no meu Instagram. E aí falei que você é uma das pessoas com maior experiência no Rio na voz artística, dublagem. Nossa, tá falhando tanto. Prática gigantesca. Tá falhando bastante aqui. Tá falhando? Tá me ouvindo? Tá. A internet tá meio ruim, hein? Veja, agora acho que eu tô te ouvindo. Será que é a minha internet? Não sei, Rei. Mas vamos ver se agora vai. Agora eu acho que sim. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa. Ficou sem voz. E agora? Agora sim. Agora... Tá melhor? Acho que tá lindo. Acho que agora tá lindo. Agora tá lindo. Ai, que bom. Que bom. Acho que tem a ver com o fone que eu tava usando. Eu tirei o fone agora. Pode ser. Então, eu tava te elogiando bastante nesse esquenta para essa live. Oh, querido. Falando que você tem uma experiência prática gigantesca, uma pessoa muito focada no resultado. Então, que for especialista no Rio para a voz artística, dublagem, você é uma das minhas maiores indicações. Poxa, muito obrigada, Reinaldo. Obrigado pelo convite, por causa disso. Olha, assim, a gente fez um projeto para conversar sobre, na verdade, bater papo com as pessoas sobre voz profissional, o que as pessoas têm feito nesse período de quarentena. Então, assim, eu tenho acompanhado algumas lives suas, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas, né, com essa questão toda do que está acontecendo e tal, e a gente vai entrar nisso também um pouquinho, até porque tem um monte de gente que te ama e que eu falo de você o tempo inteiro, de fato, eu gostaria de estar mais perto até, né, a gente está longe, mas você é minha referência de fato, você sabe disso, e inclusive é um rei acessível, porque esse cara, eu mando mensagem para ele e ele responde, gente, sabe? Então isso é uma coisa importante, né?
Não, mas é legal isso, porque tem algumas coisas, né, alguns casos clínicos que de vez em quando a gente conversa até por WhatsApp e enfim, é um bate-papo muito legal, sabe? Essa acessibilidade com a fonoaudiologia que você transmite o tempo inteiro que você né? O tempo todo é uma coisa que para mim me deixa muito confortável, né? Muito segura. Mas, nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida. Como é que você chegou profissionalmente a ser a pessoa que trata das maiores estrelas desse Brasil, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse caminho, Rei? Assim, eu venho para a medicina com o objetivo de ser pediatra. Então, eu vou para a Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, com o intuito de me tornar pediatra, a exemplo do meu tio pediatra que cuidou de mim desde a infância. E aí, quando eu estou no terceiro ano, eu conheço o Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes, Dr. Paulo Pontes, que é a maior referência de laringologia do país de todos os tempos, né? Existe outra pessoa que se equipare a ele, na minha opinião, está para nascer ainda uma outra pessoa que tenha feito tanto quanto ele, certo? Ele se aposentou no ano passado e naquele ano eu fui para um curso de otorrinopediatria e lá, por ser pediatria, eu levantei a mão e como nerd, né? Eu sempre fui muito estudioso mesmo, tá, gente? Nerd, tá? E ele falou assim, essa pergunta do ligamento da voz não é algo de aluno. Você é aluno de pós-graduação, então? Não. Então você já é fonoaudiólogo formado? Não, não sou. Mas quem é você? Eu sou aluno de terceiro ano, professor. Olha. E ele falou assim para mim, nossa, essa pergunta eu acabei de responder lá no Japão, no congresso de voz, de cirurgia de voz. E você, no terceiro ano, fazendo essa pergunta para mim? Aí ele me chamou no final da aula, anotou meu nome, passou para o chefe do departamento e me deu um cartão na minha mão. Você vai agora estudar medicina no meu consultório. Uau! Eu vou te puxar para o otorrino. E aí foi quando tudo começou. E o Dr. Paulo me chamou e quando eu cheguei lá, na primeira semana que eu estava, já vi o Silvio Santos passar na minha frente. Tremeu as bases? E aí, um mês depois eu vi o José Serra. Uau. E aí percebi, nossa senhora, então é possível trabalhar com pessoas profissionais nesse nível, né? Eu não sabia. E aí foi quando ele também me sugeriu a fundar uma liga acadêmica da laringe da voz, a primeira liga acadêmica do país de voz, fui eu que fundei, nos idos de 2000, que era para alunos de medicina, alunos de fonoaudiologia, de segundo ano em diante, segundo a sexto ano. Foi lá que surgiu a minha iniciação científica também na área de voz, né? A gente ia utilizar como parte da pós-graduação, mas acabei integrando para uma outra pessoa terminar, um conhecido lá do sul do país. E por isso que eu vim para o otorrino. E quando eu chego no otorrino, o Dr. Paulo chegou assim no sexto ano, Rinaldo, você tem que estudar, hein? Você é muito estudioso na voz, você está lendo todos os livros de voz da minha biblioteca, mas olha só, para você passar na otorrino, você tem que ser um dos 5 a 10 primeiros colocados da residência. E aí eu larguei tudo, fui estudar para residência, eu passei na residência do otorrino. Na residência do otorrino, ele praticamente não permitia que eu ia para lá, que eu fosse para o consultório dele, porque ele falava que eu tinha que aprender todo o otorrino. Então, dito e feito, eu decidi me focar na área da otorrino como um todo, nas cirurgias. E quando foi no final do segundo ano de residência, eu precisei de uma ajuda. E eu conversei com o Dr. Paulo se era possível trancar residência, e que eu ia para o Japão trabalhar. E ele falou, não, você não vai sair daqui. Se você trancar a residência, você vai ter que prestar de novo depois. Você perde tudo que você fez. Aí ele chegou assim para mim, doutor Reinaldo, que dinheiro é esse que você precisa aí? Porque, fala para mim, quem sabe eu posso te ajudar. Aí ele conversou com o administrador do consultório dele, marcou uma reunião comigo na frente do hospital, e ele chegou assim para mim, Reinaldo, quanto que você precisa para poder ficar estável com a sua irmã, né? Eu estava cuidando da minha irmã, meus pais estavam trabalhando no Japão, né? A gente vem de uma classe média, né, gente? Aí eu falei assim, ó, doutor Paulo, o meu gasto mensal com comida é de R$534. Então, se o senhor me ajudar com R$500, eu já estou bem. Aí ele falou, o quê?
Isso um paciente me paga. Bora, amanhã à tarde, depois da residência, você vai para o meu consultório. Só que assim, você vai entrar às 5h30, mais ou menos, quando termina a residência, você vai sair só comigo à meia-noite. Dito e feito, foi quando eu comecei a trabalhar como pupilo do Dr. Paulo no consultório dele, o que foi muito interessante, porque eu pude... Dr. Paulo fez um Big Brother, né? Ele colocava embaixo tudo que eu via, tudo que ele gravava lá na tela dele, todos os exames de laringe e voz, eu via no andar de cima. Assim como o áudio do exame, a forma como ele conversava. Então, ele teve um papel incrível na minha formação, e foi por causa dele que eu vim para a área da voz, né? E aí, isso me facilitou muito a vida, porque tudo que eu fosse aprender seria daquele nível para cima, né? E ele, para quem não sabe, ele foi presidente da Federação Internacional de Sociedade de Otorrino, né? É o posto mais alto político dentro da nossa área no mundo. Tá? Fantástico. E aí, com isso, eu terminei a residência, entrei no coral Unifesp assim que eu terminei a residência, fiquei 1 ano e meio no coral da minha universidade. Além de tudo, tem esse ouvido completamente único, né? Você tem ouvido absoluto, não é? Eu não, eu digo que tem um treininho, né? Mas eu erro de vez em quando. Eu erro. Nunca vi, mas nunca vi. Quem sabe até o final da carreira, meu ouvido fica absoluto. Maravilhoso. Então, aí eu fui para especialização de voz, que foi de 2006, quando eu pego o título de otorrino, até 2009, mais ou menos, em que a gente ensinava os alunos a operarem voz, cirurgias de câncer inicial de laringe, tireoplastias, né? Cirurgias de abertura de via aérea, estenoses glóticas e laringotraqueais, né? Bem como os distúrbios funcionais. A gente ficava no ambulatório de câncer, porque eu queria aprender cirurgias maiores. E eu terminei o mestrado, depois comecei o doutorado, só que no meio desse caminho de 2010 para 2011, o consultório lotou. Lotou de uma forma que, enquanto os mais velhos, imediatamente mais velhos, orientadores meus, né, os doutorandos, todo mundo reclamava, meu consultório já estava lotado, e eu perdendo o paciente, que eu não estava lá porque eu estava na universidade. E aí, quando eu perdi o terceiro ou quarto paciente mais experiente, que eu já admirava antes, né, porque eu não estava no consultório, eu falei assim, não está certo isso, as oportunidades numa carreira não aparecem sempre, então eu não posso deixar para depois. Eu acho que, do jeito que eu sempre tive esse olhar científico, e comecei a fazer, desde o primeiro paciente no meu consultório, protocolo para ser utilizado em doutorado, pós-doutorado, enfim, trabalho científico. Meu consultório é, na verdade, um laboratório de pesquisa, né? Sim. E aí eu pensei assim, em 2011 eu estava com 300 pacientes, um dia eu teria 1.000. Ou mais para frente eu teria 2.000, né? E eu poderia ter a casuística que eu quisesse, de todos os estilos, para poder fazer um trabalho científico, ou fazer um pós-doutorado, um doutorado, em onde eu quisesse no mundo, né? Claro. Então foi por isso que, com muito pesar, eu tive que largar os meus colegas da Escola Paulista, a área de laringologia e voz, e fui para a prática e fazer uma imersão com uma visão muito científica da área da voz e da área da cirurgia de voz, e área de voz e voz profissional. Fantástico. Agora, como eu cheguei ao canto, é uma história que vem em paralelo, né? Eu sempre gostei de cantar, desde a adolescência, né? A minha adolescência foi de 88 em diante, né? Mais ou menos. E nessa época não tinha internet, não tinha tudo. Para você conhecer as coisas e pegar as letras de músicas, tinha que estar gravando na rádio para depois pausar e dar play, para tentar tirar de ouvido as letras internacionais. E nessa mesma época eu participei de alguns covers de Guns N' Roses. Uau! Eu sei fazer um pouco da Rose, né? E então eu sabia naquela época já nome de todas as discografias de algumas bandas, principalmente de rock, naturalmente nomes e sobrenomes de bateristas, de vocalistas, de MPB, e por hobby, né? A gente nunca é cantor nem artista.
Mas como eu gostava muito de cantar, a gente foi guardando isso, inclusive as minhas mesadinhas na época, eu comprava uma revista de música chamada Bis, e a outra é Bis Letras Traduzidas. Isso é da década de 90, vocês nem devem conhecer. Vocês, uma vírgula, você é muito mais jovem que eu lembro disso tudo. Ainda, né? Então, e aí, um hobby, né, de todo nerd é saber tudo sobre um determinado assunto, né? Então, aí tinha uns cartõezinhos mostrando quando a banda surgiu, quem era o vocalista, quem substituiu o vocalista antigo. Então, fantástico, isso tudo foi ficando na memória. E eu não tinha acesso ao canto lírico, nem sabia do que se tratava. Mas o fato de gostar disso me fez, me aproximou da área. E quando eu venho para a área de voz, eu lembro que quando eu estava terminando a residência, eu perguntei assim para o meu professor: professor, por que a voz do Axl Rose é aquele esganiçado? Quem que é esse Axl Rose? Ai, que maravilhoso! Quem que é esse Axl Rose? Reinaldo, fica fazendo umas perguntas. Essa pergunta não é de otorrino. Essa pergunta não é de médico. Vai falar com a Silvia Pinho, vai falar com a Mara Belal, né? Vai fazer o curso da Silvia Pinho, porque isso não é de médico, né? Uhum. É o primeiro que faz essas perguntas para mim aqui, né? E, de fato, eu era o primeiro a perguntar essas coisas para ele. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas nós como médicos, a gente é responsável por tudo. A gente opera, vai fazer fono, mas a responsabilidade é do médico. Sim. Então, será que não seria interessante que eu, como médico, tivesse um conhecimento um pouco mais focado nessa parte funcional, que o mundo foi abandonando? Né? E foi assim que comecei meu consultório, com o intuito de entender as disfonias e disodias ditas funcionais. Né? E foi por isso que o primeiro paciente que eu tive foi uma soprano, uma cantora do Conservatório Souza Lima, que me trouxe outra aluna, e depois os alunos foram conhecendo e trouxeram seu professor, e depois o professor trouxe o outro professor de Souza Lima, aí depois o outro professor trouxe o primeiro cantor de bares e restaurantes da noite, aí esse outro cantor trouxe outro cantor da noite, e depois desse outro cantor trouxe o primeiro do Teatro Municipal. Uhum. Então, em 2010, veio o primeiro Teatro Municipal, e quando veio o primeiro Teatro Municipal, vieram mais 30. Nada com um serviço bem feito para trazer o resto todo, né, Rei? Por isso eu digo para vocês que o maior marketing não é isso que a gente está fazendo aqui. Não. É um bom trabalho, né? É o trabalho bem feito. Eu concordo. Poucos pacientes me procuram pela rede social, pelo Facebook, tá? Geralmente é um amigo que traz um amigo, né? Por exemplo, se vocês perguntam assim, como Lulu Santos. Lulu Santos veio trazido pela Luísa Posse. Uhum. E a Luísa Posse veio trazido pelo Tiaguinho. Uhum. Então, um vai trazendo o outro. Então, o aluno traz o aluno, o professor traz o professor, o dublador traz o dublador. De diretores de dublagem, eu devo ter operado o nariz de pelo menos uns 5. Sim. Uns 5 dubladores, porque ajuda muito a voz, tá? A voz ela fica melhor com o nariz menos tampado. Com certeza. Isso é uma coisa engraçada, porque muita gente me pergunta a respeito dessa questão de nariz, eu sempre cito você. Né? Inclusive é uma das referências. Olha, tem que operar o nariz, você vai conversar antes com o Reinaldo para ver se de fato é necessário, né? Não, mas é verdade, eu acho que são referências. A Mabel tá aí, mandando beijo para a Mabel também. Mabel. Linda. Essa aí foi responsável por eu entrar na área artística, foi a Mabel César. A história, ela vai estar terça-feira comigo conversando aqui para contar essa história também. Mas, não, ela é maravilhosa. Por todos. É maravilhosa. Mas o que eu queria, na verdade, assim, é linda a tua história, né, Reinaldo? E é muito, agora, foi em 2000, né? De 2000 para cá que você, na verdade, surgiu e ocupou os espaços de uma forma muito legal, porque a gente vê médico, normalmente, sendo médico, né? Algumas pessoas agora estão começando a surgir com esse outro olhar artístico. E eu acho que você é um dos primórdios, uma das pessoas que, de fato, por conta de gostar muito de música, abriu, de fato, um olhar de sensibilidade também, né? Não é só o médico que dá remédio, não, você entende da urgência das pessoas, porque não pode parar, né? Que é aquela coisa de repente, um paciente fala pra gente, olha, eu tenho show amanhã, se vira porque eu tenho que ter voz. E a gente faz o quê com isso, né? Eu, no meu caso, não posso passar remédio, então eu jogo pra vocês e vice-versa, né?
Não, aqui, acabou de chegar aqui uma pergunta, que é sobre nebulização, que você estava falando. Sim. Aquela história de nebulização que teve um monte de gente me perguntando, porque eu repostei o seu post dessa semana, e eu queria saber qual é o motivo, qual é o motivo pelo qual os otorrinos estão desaconselhando a nebulização? A transmissão do coronavírus seguia uma linha de teoria que acontecia por gotículas, vertigosas, gotículas. E a gotícula, ela voa para 1,5 m a 2 metros, certo? Tá. Seja por tosse, pela fala, pelo espirro, né? No entanto, como a R0, que a transmissibilidade desse vírus era de 1 para 6, certo? Em média, tá? Em média, 1 para 3, né? Uma pessoa contamina 3, mas na realidade devem ser 6, né? Porque está tudo subnotificado no mundo todo. Mudou a teoria de contágio, de transmissão por gotícula para aerossol. E o que é aerossol? O aerossol é uma microgotícula, só que uma microgotícula que sai em nuvem. Então, quando eu espirro ou quando eu tusso, não é só a gotícula que vai sair. Nessa nova linha de pensamento, sai um aerossol com vírus que saem voando por aí e ficam minutos a horas em suspensão no ambiente. Olha! E não é o que está sendo dito, né? Exatamente. Então, quando a gente nebuliza ou usa spray com muita pressão ou puxa o soro para a garganta, na hora que você exala esse soro, né, que é como se fosse uma fumacinha, traz lá de dentro os vírus que vão ficar no ar durante alguns minutos. E se uma visita abrir sua porta e puxar o ar para dentro, pegou. Se você estiver assintomaticamente com a doença. E aí, não só isso, que está em suspensão no ar, chega um momento que vai grudar nas superfícies do seu ambiente e, se for cobre, vai durar 4 horas. Se for um papel cartolina, vai ficar viável por 24 horas. Se for aço ou plástico, pode ficar viável por 3 dias. Né? Entendi. Então e as pessoas e essas pessoas que moram sozinhas, me perguntaram isso. Teve até uma moça que me perguntou, mas eu moro sozinha, tem problema? Sim, sempre. Eu sempre digo para vocês que a nebulização para voz, ela não é 100% necessária. Porque se fosse, antes de 2010, todo mundo ficaria doente da voz por não fazer inalação tão frequentemente. Né? É uma coisa mais recente, uns 10 anos. Então, acho que se for só para voz, eu acho que não precisa. Vamos seguir as orientações. Né? Agora, tem gente que tem asma, tem bronquite, tem outras doenças que sem a nebulização acabam piorando. Então, não é uma orientação coletiva. Tem que conversar sempre com o médico daquela doença de base que está sendo acompanhada. Se o médico disser que é para usar, tem que usar. Agora, para a voz em si, eu acho que a gente pode respeitar o mundo, né? E não fazer nesse momento. Né? Então, quer dizer, isso, na verdade, a nebulização nesse momento, a falta da nebulização, você está, na verdade, protegendo os outros, não é uma questão pessoal, né? É mais uma vez a gente vendo que a gente tem que proteger o mundo, né? E, Rei, outra coisa, que, assim, eu lembro que quando, isso eu posso falar, porque o Bruno Gouveia me autorizou e falou, inclusive, anteontem comigo, ele estava naquele processo de tomar bastante corticoide por conta da voz muito cansada e tal. Sim. E aí, eu gostaria muito que você contasse, porque, só para vocês saberem, eu levei o Bruno no Reinaldo como referência, de fato, no início do tratamento, e eu fui junto, e o Reinaldo me recebeu, né? Fui junto, e você me recebeu, eu estava até com a malinha com todos os meus equipamentos, porque eu ia ao show com ele, eu ia fazer o tratamento, né, o aquecimento dele antes do show, e você me permitiu ainda que eu usasse, experimentasse tudo, vendo os movimentos e os atos, né, as coisas, as consequências dos aparelhos e dos elétrodos, enfim, do tubo que eu uso, com a naso, né? Então eu fiquei assim super admirada, e a partir daquele momento eu fiz um trabalho diferenciado no Bruno, que está aí absurdo, né? Nesse momento que ele fala que a voz dele é ACDC, antes da catoira e depois da catoira. Então,
Eu adoro, adoro. Eu também. Mas enfim, como é que é essa questão da do corticoide, Rei? Porque assim, a gente vê que no mundo do teatro musical, principalmente, todo mundo tem um corticoide no bolso. Né? E eu fico desesperada, pedindo pelo amor de Deus, falando que isso pode piorar, se tiver qualquer coisa pode inclusive fazer a hemorragia de prega vocal. Eu sou a louca do anticorticoide e falo, corticoide é para ser tomado quando o médico mandar. Eu queria que você contasse isso, por favor, para as pessoas, né? Qual é a visão do médico com relação a isso, essa automedicação? Sim, eu costumo dizer que se um artista, não falar só de artista, político, professor, qualquer profissional que usa a voz na sua profissão precisa de usar frequentemente o corticoide, provavelmente tem alguma coisa de muito errado na técnica vocal empregada. Então, eu preciso todo domingo ou toda sexta-feira usar algum remédio para melhorar a voz para o dia seguinte, significa que eu estou fazendo coisa errada. É necessário procurar o diagnóstico, montar equipe, vá para fono que vai indicar um otorrino, vá para otorrino que vai indicar uma fono, um otorrino que seja especializado em voz para poder ver em melhor qualidade as cordas vocais, certo? É muito importante que vocês saibam disso, porque quando não há diagnóstico, a gente não tem como traçar estratégias de tratamento. Se o diagnóstico é errado, a gente acaba... Só um pouquinho aqui. Você sumiu, pronto. A gente acaba atuando no escuro, e atuando no escuro, tudo que sobra pra gente é usar remédio sem saber para que está sendo usado. Sim. Então, existem muitos corticoides que são utilizados pela sensação que a pessoa tem. Não está bem a minha garganta, minha voz não está de boa qualidade, eu vou usar porque ajuda. Só que às vezes isso sai do controle. E aquele comprimidinho que era só de sábado à noite passa a ser sábado e domingo. E aí, às vezes, segunda, terça e quarta, para melhorar de quinta a domingo, no caso do teatro musical. Então, o ponto principal, o ponto mais importante no cuidado da voz, seja ela qual for, é o diagnóstico. Então, se você está nessa dependência de corticoide, você precisa de um diagnóstico mais preciso. Você precisa buscar alguém que consiga ver suas pregas vocais em mais detalhe, consiga ver, fazer uma avaliação funcional da sua voz, para que a fonoaudióloga, a partir de então, consiga sair do escuro. Existem muitos fonos. Eu trabalho, às vezes, com fonos que, antes de começar a trabalhar com a gente, mandam o paciente fazer o exame em qualquer lugar. Né? E aí o que acontece? Às vezes é um exame escuro, é um exame de laringoscopia, de pregas vocais, feita com a naso, que não dá para ver praticamente nada, nem eu consigo ver, apesar da experiência da naso. Né? E aí a fono, por melhor que ela seja, ela não, às vezes não tem todos os dados que ela necessita para poder fazer um planejamento terapêutico customizado e focado para a doença em questão. Porque um calo é diferente de um pólipo. Um calo é diferente de um edema. Um edema é diferente, crônico, é diferente de um edema agudo, de início recente. E se a gente não falar isso para fonoaudióloga e professor de canto, desculpa, não vai sair do lugar. Não dá. Eu acho lindo o resultado dos exames que eu vejo, né, que você me manda de determinados pacientes. São muito legais, que você sabe exatamente o que está acontecendo com a prega vocal, qual é enfim, em que hertz, em que tom. É muito legal, porque é uma coisa muito minuciosa, né? E aí a gente consegue trabalhar com um pouco mais de facilidade, porque a gente está conversando na mesma língua, né? Não é aquela coisa no escuro. Eu recebi uma vez um paciente que ele estava com uma fenda longitudinal, cantor, e você acredita que ele já estava bem, a voz dele estava boa, já estava querendo dar alta, mas aquela coisa da sensibilidade, né? Se eu estava no ouvido, eu falei, agora você vai no otorrino, especializado em voz, que eu quero um exame para ver como é que estão as suas pregas vocais agora, para a gente ver se está tudo bem. Pois ele foi num cara que não era especialista em voz, por causa de plano de saúde, aquelas coisas de Brasil, né? Ele foi, e você acredita que ele me mandou um laudo que estava, no escrito estava escrito, paralisia de prega vocal direita. Eu parei o carro, eu estava andando, eu parei o carro, eu falei, você tá com um vídeo aí? Ele falou, tô. Aí ele me mandou um vídeo, e no vídeo eu vi, estava escuro, mas eu vi que não tinha paralisia.
né? Então, quer dizer, o otorrino nem teve a preocupação de apagar aquele resultado anterior que devia estar na tela dele, e o menino que trabalha com voz podia ter, de repente, tido ataque cardíaco naquele momento, porque, enfim, ele é arrimo de família, trabalha com isso. Então, assim, é muito sério, né? Uma avaliação bem feita é muito importante para a gente, né? Não é uma coisa para fazer em qualquer lugar, né? Porque senão vem resultados desse gênero, né, Rei? E realmente aquela história, o teu resultado é um resultado que, só para vocês terem noção, ele manda para mim, pelo computador, o resultado da câmera e, ao mesmo tempo, um papel com 300 informações a respeito enfim, do que está sendo visto ali, né? E isso é uma coisa que a gente tem que exigir, né? Eu acho que o paciente precisa exigir isso, porque é todo diferencial na vida dele, né? Eu fico pensando muito nisso, né? E a gente nem assim, em relação a exigir, Luísa, eu vou colocar a minha opinião. O paciente não pode exigir isso do otorrino em questão, nem a fono. Sabe por quê? Porque o meu caminho é um caminho que aconteceu por afinidade. Sim. E grande parte daquilo que eu faço não foi a medicina que me deu. Entendi. A medicina me deu conhecimento fisiológico. E eu adaptei com a minha prática para tentar ver mais coisas, porque eu queria ser o elo de ligação entre otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Entendi. E não queria ter um bloqueio aqui no meio. Tinha que ser uma linha de comunicação direta. Então, eu tive que adaptar tudo isso que eu vejo na prática, na fisiologia, com os termos da fono, termos do professor de... Sim, entendi. Não, quando eu digo em exigência, na verdade é o seguinte, os dados que você dá com relação a essa coisa mesmo da música, da musicalidade, enfim, dos tons, eu concordo contigo. Mas em termos de visualização e da gente entender exatamente o que a pessoa quer, né, o que está dito ali, é uma coisa que a gente não vê na prática, Rei. Não é aquela história de você mandar para um otorrino, e a minha realidade é assim, tem alguns otorrinos que me mandam o resultado que eu preciso ver. Tem outros que não, que vão ver aquela voz como uma voz normal, né? Aquela laringe como uma laringe normal, e não como um atleta, né? É isso que eu estou dizendo. Sim, exato. Né? Exatamente. E aí, nesse ponto que eu foco, que a maior parte das lesõezinhas pequenas de voz profissional, elas são pequenas, são tão minuciosas que aparelhos que não veem em detalhe, aparelhos que não são tão fortes, né, do ponto de vista de imagem, não conseguem ver. E eu fui percebendo isso lá atrás. Quando eu comprei a primeira câmera boa, eu lembro que eu ficava cerca de 40 minutos após o expediente, praticamente observando os exames do dia, as estroboscopias do dia. Porque, para mim, funcionava como se fosse uma nova enciclopédia, para que você compra, novinha, em folha, com imagens bonitas, com frases bem escritas. E eu estava solteiro na época, né? E outra, eu estava pensando em mais nada. Tinha tempo de fazer isso, né? Mas até hoje, às vezes eu fico lá no final do dia, e hoje eu adquiri um hábito que eu pego o vídeo, eu mando para mim mesmo no WeTransfer, eu abro, e depois eu vou fotografando e faço uma colagem de fotos e mando para os parceiros. Porque é uma forma, inclusive, de eu aprender mais sobre aquele paciente. Né? Que estou focado agora com as assimetrias de fase e as assimetrias laríngeas também. Preciso entender mais sobre esse assunto. Então, fantástico. É isso. Acho que, voltando à pergunta, o corticoide, gente, ele tem que ser utilizado com critério. Com critério, mas aqui no Rio de Janeiro tem um médico que cobra R$500 por consulta. Aí, se eu for somar com a sessão da fono, tudo isso vai dar para R$700 mesmo. Mas a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Em que nível da minha carreira eu estou? Sim. Ou, em que nível da minha carreira eu quero chegar? Se a gente vive a política, o pensamento da escassez, a gente tende a ficar com escassez também. A gente tem que pensar sempre em munir o meu trabalho do que existe de melhor. Tá? Isso não significa que é procurar o Dr. Rinaldo ou Luísa Catoira, mas tem que procurar alguém que vale a pena investir esse valor, porque é a sua saúde, a saúde do seu instrumento de trabalho. E não tem um paciente que eu opere de voz que depois de 6 meses, 1 ano, fale, doutor, olha, foi uma paulada essa cirurgia.
mas já recebi o dinheiro de volta, acho que em 6 meses após a cirurgia. Sim. Porque existe isso, enquanto você está na insegurança, porque está machucado, não está melhorando, você tem que pisar em ovos. Você não pode ousar, você não pode sair para balada, você não pode usar muito a voz fora do trabalho, porque senão você não consegue liberdade, você não consegue pegar um bom trabalho no seu palco ou na gravação da dublagem. Então, é importante que você monte uma equipe especializada e o dinheiro volta. Dinheiro bem utilizado volta. Agora, dinheiro para luxo, né? A avaliação de voz, laringoscopia com otorrino especializado em voz, a fonoterapia, isso aí não é luxo, gente. Não, isso aqui é uma forma de se manter saudável. Isso é investimento, né? É investimento, no final das contas. É você não ficar no escuro, né? Na minha própria carreira, olha só, eu falei esses dias, inclusive, em 2008 foi a primeira viagem internacional que eu pude fazer na minha vida. E esse dinheirinho guardado, eu fui para o The Voice Foundation, que é o congresso lá do Sattaloff, lá na Filadélfia. Levei uma prévia dos meus resultados de mestrado. No ano seguinte, guardei mais um dinheiro e fui fazer um tour de 30 dias na Europa para aproveitar uma viagem que eu ia fazer para o Congresso Pan-Europeu de Voz. Nesse momento, gente, eu não tinha dinheiro, não tinha convênio, porque não me sobrava, e eu não tinha seguro-saúde. Eu viajei para lá sem seguro-saúde. Olha o risco, não façam isso, tá bom? Porque todo o dinheiro que vinha para mim, eu queria investir no meu trabalho. E foi com esse dinheirinho que foi chegando, que mesmo sem reservas, eu fui comprando aparelhos que eu não, com certeza não tinha condição de comprar. Mas eu sabia que isso ia me ajudar a me diferenciar. Isso ia me ajudar a me tornar melhor, melhorar o meu produto, né? Que é a saúde da voz, o diagnóstico, né? E aí vocês foram vendo que realmente isso tem acontecido, né? Ainda estou no primeiro terço da minha carreira, ainda faltam 2 terços adiante. Eu acho que eu tenho muita coisa para entregar para vocês, muita coisa para descobrir, muito para ajudar as minhas parceiras, né? Verdade, verdade. E eu acho que você tem que acreditar nisso, né? E qualquer área, principalmente no começo, você vai gastar muito mais do que ganha. E sabe, Rei, uma coisa que é engraçada, que assim, isso é uma questão humana, né? Você busca de fato estar com toda a aparelhagem de último tipo, isso é uma coisa que eu busco também na fonoaudiologia. E o que eu acho muito legal é a sua ética, né? Desde o primeiro momento, a gente fala disso, né? Da ética, do jeito que você trata as pessoas e que você é tratado por todo mundo, o respeito que você ganhou com isso, né? Porque hoje você é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, né? E o que acontece é que a gente vê muita gente também pular em cima, querendo, no final das contas, bater com força porque você está incomodando. Né, enfim, a gente sabe que conselhos acabam fazendo isso e tal, e eu fico admirada com a sua ética, a sua postura. Realmente é uma coisa, até com relação a fotos dos seus pacientes, você só reposta porque já tem esse cuidado. E eu tenho que te dizer que é super válido, super bonito isso que você faz, né? Porque ética, realmente você preserva as pessoas que precisam ser preservadas e você enaltece as pessoas que podem ser enaltecidas. E isso é uma coisa muito legal. Né? E é admirável, porque você conseguiu, na verdade, como você mesmo falou, você não aparece por causa da mídia, você aparece por causa do seu trabalho, né? E aí tem um monte de gente que realmente gosta de você, indica você como referência, porque, enfim, é uma postura muito legal, e é de confiança, de fato, né? Então, eu só tenho que, assim, super agradecer você por ser tão fácil chegar em você, por ser tão bacana essa parceria que a gente acabou desenvolvendo. Gostaria de ter trazido você o ano passado para cá, para o curso que a gente estava querendo dar aqui. Não rolou o curso por uma série de outros motivos, mas é uma coisa que eu gostaria de trazer você para o Rio de Janeiro, para você falar em público, como aquele curso que eu fui ver em São Paulo, até com a Mabel, com a Leilane Albuquerque. Enfim, conheci uma série de pessoas lindas lá, como a Lu, como a Clara, a Adriana. E, enfim, eu só tenho que agradecer a família nova que eu arrumei por causa de 2 dias de curso em São Paulo, com pessoas tão interessadas, né? E, enfim, foi incrível, né? Então, eu só tenho que agradecer essa sua postura sempre muito aberta, né? Para estar com as pessoas e, enfim, mandar paciente para mim com certeza que vai dar tudo certo.
Sim, já tive vários, viu? Vários. Foi. Eu, de vez em quando chega aqui alguém, eu falo, ih, pronto, lá vem. Então, Reinaldo tem que tratar bem agora. Sim, é bem importante esse trabalho que sempre foi, e o grande exemplo que eu tinha era o Dr. Paulo com a Mara Belal, né? Então, eles trocavam pacientes, tinha uma reunião quinzenal para falar, reunião clínica, né? Para falar sobre alguns casos. E também, assim, esse meu respeito com a Fono vem lá da graduação, né? Para quem não sabe, eu tive 2 namoradas estudantes de Fono da Escola Paulista. Olha. Então, eu estudei muito do lado, eu sei quanto vocês estudam, eu valorizo muito o trabalho de vocês. Eu sou realmente um fã da fonoaudiologia e quero continuar sendo, né? Maravilhoso. Em relação à parte ética, né? É muito importante que eu sempre tomo muito cuidado em relação a isso, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não posso anunciar um aparelho super potente na minha rede social, porque isso pode ser autopromoção. Eu sei que eu não posso tirar uma foto com um famoso e postar sozinho, porque isso é autopromoção também, né? Eu sei que eu não posso criar um tratamento da minha cabeça, como, por exemplo, aí na época de coronavírus, o soro da imunidade, né? Porque isso é sensacionalismo. Claro, né? claro. Então, existem vários fatores que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o meu grande exemplo de ética é o Dr. Paulo Pontes. Sim. E ele é meu pai na medicina. Então, a ele eu devo muito. E eu não só devo a ele, eu devo a mim mesmo, a todo o esforço de vida que eu fiz. Então, eu não vou deixar a minha vontade de vencer passar por cima de mim e me denegrir lá na frente. Não, e sinto me informar que você já passou por isso tudo, Reinaldo. Todo mundo quer chegar aí em você, em algum momento quer chegar aí para ser atendido por você. E o teu atendimento é uma coisa sensacional, né? Porque, além de tudo, no dia que eu fui com o Bruno, eu presenciei, assim, além do exame clínico, né, enfim, de conversar, de fazer uma série de coisas na anamnese, o seu exame clínico é muito legal. Né? E aí canta junto e vai na nota e vai... Gente, é sensacional, é uma coisa assim, é show à parte, é realmente muito legal. E você permite que a gente entre, que a gente faça essa experimentação junto com o nosso paciente. Não sei se foi só comigo, Reinaldo, mas foi a melhor experiência que eu tive na vida, entende? Essa coisa de estar junto e entender o paciente por dentro, né? Então, um prazer. Nossa, realmente não tem... E me conta uma coisa, agora fora trabalho, como é que tá a tua filha, cara? Essa coisa linda. Eu tô aqui. Eu estou aproveitando a quarentena, eu fico com ela o dia inteiro, né? Eu imagino. Eu aproveitei para fazer umas coisas que há muito tempo eu não fazia. Então, agora, com ela o dia inteiro, ela começou a engatinhar. Há 3 dias está engatinhando. Então, fico com ela no chão. Acabou a paz. Pego no colo, depois pega ela no colo, a gente fica cantando junto o Mundo Bita. Mundo Bita é bom, viu? É uma delícia. Quero conhecer, quem conheceu o cantor do Mundo Eu tenho. Manda a cantora trabalha comigo aqui do Rio de Janeiro. Ela trabalha comigo, a Lorena Ramos. Então, eu quero conhecer. Estou louco pra Pode conhecer, deixar. né? A hora que você vier para o Rio, ou então que a gente for para São Paulo, pode deixar que eu te apresento. Eu quero conhecer. E tem um cantor homem também, não tem? Tem. Mas a Flora é uma menina que trabalha comigo. Olha, aí tem vários... Hoje eu vi a Flora. É um capítulo lá. É uma gracinha. E estou aproveitando, estou lavando louça, acabei me queimando lá. Reinaldo. Oh, meu Deus. Fritando um peixe. Acho que tinha uns 20 anos que não fazia isso, gente. Você é do dono de casa, né? Dono de casa. E você tá tudo tranquilo em casa com a tua mulher, as meninas, enfim, tá tudo tranquilo. Imagina, manda um beijo enorme para elas. Graças a Deus bem, estamos aqui em casa também de quarentena, né? Esperando, na verdade, essas coisas todas, a gente entendeu o que está acontecendo e uma série de brigas políticas e eu sou uma pessoa que trabalha com saúde, então tudo que eu quero é que as pessoas fiquem em casa, né? E se preservem, se poupem, porque realmente eu acho que isso vai fazer a grande diferença lá na frente. A gente está contando com um clima mais tropical, para não ser a loucura que está sendo lá fora. Então, rezar muito, torcer para tudo dar certo, para a gente conseguir enxergar os outros com olhos de amor, né, Reinaldo? A gente estava precisando, na verdade, parar e se concentrar. E fazer desse tempo em casa algo mais útil.
Tá? Isso. E fazer planos dos próximos passos. E também se divertir também com a família, né? Quanto tempo não ficava tanto tempo com as meninas aqui? É Né? Tá verdade, sendo é bom verdade. desse lado. Eu E imagino, eu ontem eu pude imagino. ver a missa que Romeu Serpa. O Papa ontem ele fez uma missa, Nossa, né? que lindo aquilo, Foi né? lindo, lindo. É Olha, emocionante ver aquele lugar todo vazio e aquele senhor tão velhinho, tão... Nossa, as tão palavras, as triste, né? mensagens, E né? tão triste, ele perdeu muitos amigos, né, também, pessoas que ele convivia, né, foram mais de 26 padres, né, mais de 26 padres que morreram na Itália. Eu não sabia. Então foi muita gente muito próxima a ele, né, e aquele lugar vazio, eu tive um prazer de conhecer o Vaticano há muitos anos, e de repente, a hora que eu vi aquele lugar vazio, me deu uma crise de choro aqui, eu falei, meu Deus do céu, meu mundo, Também cadê, estava né? muito emocionado na hora. Foi lindo, né? Ele consegue comover todo mundo. Mas a gente vai sair dessa e, se Deus quiser, daqui a pouco eu vou até São Paulo te ver pessoalmente de novo. Vamos trabalhar junto de novo. Prazer. Enfim, muito obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui nesse momento, semeando amor o tempo inteiro, né? E trazendo tantas coisas lindas. Muito obrigada, Rei. Eu vou... Obrigado pela oportunidade e conte comigo sempre. Muito Sempre. obrigada. Muito obrigada por tanta acessibilidade, tanto respeito, tanto carinho. E realmente daqui, toda a minha admiração, respeito, carinho, enfim, eu realmente gosto muito de você e tenho você em alto grau de respeito mesmo, né, admiração. E Obrigado. eu sei que uma série de pessoas fizeram uma série de perguntas, eu vou te encaminhar depois essas perguntas e aí se você Ok. puder, a gente faz um videozinho e você responde. Combinado. Tá bom? Meu amor, muito Tá bom. obrigada, tá? Beijo em todos aí, fiquem bem. Tudo de bom. Fiquem bem. Fiquem em casa. Amém. Todos em Até. casa. Tchau, meu amor. Tchau. Cadê o Nando? Nando, cadê você? Nando, sumiu aqui o Nando. Ah, Romeu, que saudade, amigo. Esse moço é monstro, né? Cadê o Nando? O Nando não tá, gente. Acho que acabou aqui Ele tava com problemas de internet e eu acho que ele não... Eu não tô conseguindo achar. Tá por aí, Nando? Cadê você? Espectadores, eu não sei mexer aqui. Bom, eu tenho só que agradecer muito o Reinaldo ter realmente aceitado esse convite. O Reinaldo ele é um médico que mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, mas ele é muito acessível, né? Então, Natane, obrigada. Nando, por que eu não consigo te achar? Tô vendo que você tá aí. Agora sim. Agora sim. Eu já ia desligar você aqui. E obrigada. Ele o Romeu, ele não é demais da conta? Ele é demais mesmo. Eu sou apaixonada por ele, o trabalho dele é incrível, Romeu. Romeu Serpa é um grande otorrinolaringologista que trabalhou aqui no Rio de Janeiro. Agora está em Volta Redonda, né, amigo? Gente, eu não estou achando. Eu não sei agora como é que faço para chegar em você. O Nando? Cadê Nando? Visualizar. Não sei onde ele está. Não sei mais mexer nisso. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Gente, cadê? Sumiu aquelas bolinhas aqui do lado. Nando. Agora apareceu de novo. Não pode participar, falou Nando. Tá aqui. Não sei por que você não pode participar. Tá aqui falando, manda de novo a solicitação de amizade, de vontade aqui. Opa! Agora voltou. Cadê o Nando? Acho que produtos... que pena, acho tão produtivo quando... Pois é, não dava para perguntar, porque senão ficava muito comprido, né? Visualizar... Nando, eu não sei por que você não tá falando aqui que não pode participar. Ele muda aqui o negócio de vez. Bom, gente, eu vou voltar aqui. Vou encerrar sozinha porque não estou conseguindo chegar no Nando. E amanhã a gente volta com as perguntas todas. E eu vou ver se eu mando para o Reinaldo e aí eu reposto aqui, tá? Um beijo enorme. Romeu, obrigada. Obrigada, gente. Beijo enorme. Até amanhã.